Olá a todos, vamos dar início com uma oração. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela tua palavra, obrigado por estarmos aqui para aprender um pouco mais do que o Senhor nos ensina a respeito dos olhos da visão espiritual. Seja o nosso professor, ensina-nos, fala ao nosso coração, enche-nos do teu espírito. Peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, continuando o nosso extensivo e intensivo estudo sobre os olhos. Salmo 19, verso 8. Minha amada, pode ler. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Muito obrigado. Então veja só o que ilumina os olhos: o mandamento do Senhor. Então, o mandamento do Senhor nos ilumina os olhos, a lei de Deus. É que ele está falando no contexto de lei. A lei do Senhor ela é perfeita, refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel. Perdão, esse é o verso 7, né? O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. E aí, simples. E o verso 8, os preceitos do Senhor, em comparação nessa sequência de lei, testemunho do Senhor, os preceitos do Senhor são retos, alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Então veja só, iluminar os olhos é como a alegria no coração. A luz no coração é como a alegria nos olhos. Então a gente pode trocar, né? Então, quando nossos pensamentos estão bons, nossos olhos ficam iluminados. Eles estão alegres, nossos pensamentos alegres. Então, por isso, nossos pensamentos devem estar em Jesus. E aí, nossos olhos estarão iluminados, alegres, felizes, olhando as coisas boas, focando nas coisas boas e não nas coisas ruins. A ausência de Jesus, que é a luz do mundo, a ausência de Jesus no nosso coração torna o coração tenebroso, cheio de trevas. E aí a gente vê coisa ruim, só fica olhando para as coisas ruins, foca nas coisas ruins, fala das coisas ruins. Por isso que a gente necessita vencer o hábito de falar e pensar mal. Quando a gente deixar de pensar mal, falar mal e pensar em Jesus, ele entra e coloca a bondade, o amor, a luz no nosso coração. E aí nossos olhos se tornam bons pela presença de Jesus no nosso coração. E isso dá testemunho da mudança no coração. E ele muda o coração, e aí as coisas acontecem, de verdade, as mudanças ocorrem. Sem ele é impossível mudar. Então aí fica o conselho da sabedoria. Próximo, 25:15, Salmo capítulo 25, verso 15, nós lemos o seguinte: Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois ele tirará os meus pés da rede. Muito obrigado. Veja, ele vai nos auxiliar. E por isso os nossos olhos devem estar continuamente em Deus. Estar olhando para ele. E aí, sucesso. Vamos lá. 26:3 agora. Salmo 26, verso 3. Porque a tua benignidade está diante dos meus olhos, e tenho andado na tua verdade. Veja só. A tua benignidade está diante dos meus olhos. Então devemos ter a benignidade de Deus diante dos nossos olhos. Sempre, cada dia. E aí o que mais ele diz ali? E tenho andado na tua verdade. Devemos andar na verdade. Olhar para a benignidade de Deus continuamente, estar olhando para ela e andando na verdade. Aí eu pergunto a vocês, quem é a verdade? João 14:6, né? Disse-lhe Jesus, respondeu-lhe Jesus. Vai lá. Lucas João 14, verso 6. Aí pode ler. João 14:6. E disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí disse-lhe Jesus. Então, olha só, Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, se Jesus é a verdade, devemos andar na verdade, devemos andar em Jesus. Sobre ele. Dentro do que ele diz. No caminho que ele mostra, que ele ensina e que é ele. Ou seja, andar dentro dos princípios, dos estatutos, andar dentro da lei, andar dentro do caráter, do Espírito de Jesus. É esse o conselho de Deus. E olha que interessante, Tito capítulo 3, o verso 4. Mas quando apareceu a benignidade, o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens. Ele vai falar mais algumas coisas. E aí, o verso 6.
que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Muito obrigado. Então ele vai falar, né, no final do verso 5, que é o Espírito Santo que ele derramou abundantemente sobre nós, por meio de quem? Por Jesus Cristo. Nosso Salvador. Então quem que é o nosso Salvador? Jesus Cristo. Verso 6 diz. Então Tito 3:6. E aí Tito 3:4 diz aqui. Quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, vírgula, nosso Salvador. Quem que é o nosso Salvador? É Jesus. E ali está dizendo que nosso Salvador, Jesus Cristo, ele é a benignidade de Deus. E ele é o amor de Deus. Se Jesus é o amor de Deus, e se Jesus é a benignidade de Deus, voltando lá para Salmo 26, verso 3, porque a tua benignidade está diante dos meus olhos. Ou seja, devemos ter Jesus diante dos nossos olhos, porque Jesus é a benignidade. Então, antigamente, na época lá de Davi, eles não tinham um conhecimento tão claro do caráter de Deus, mas o que eles já tinham revelado e o que eles conheciam do amor de Deus e da bondade dele, eles deveriam ficar olhando para isso. E isso seria o segredo. E foi isso que sustentou Davi e que levou ele a conseguir vencer as dificuldades, os pecados, as falhas, as perseguições também de fora. E ele é um ser humano salvo, um homem salvo. Mas nós hoje temos uma revelação ainda maior de quem Deus é, da benignidade de Deus. E a benignidade de Deus aparece inteiramente, totalmente, de maneira clara, visível, fácil de entender em Jesus. Ou seja, Jesus é uma expressão máxima do caráter de Deus, que é o mesmo sempre. E olha que incrível. Deus é amor. Jesus é o amor de Deus. E amemos a Jesus, amemos a Deus e amemos um ao outro. Então, queridos, hoje vamos fazer um pouquinho mais breve o estudo, mas profundo. Pedir para minha amada fazer uma oração para encerrar. Oremos. Querido Deus, maravilhoso Pai, queremos te agradecer, Santo Deus, por ter enviado o teu Filho amado para morrer por nós, com tanto amor, graça, misericórdia, perdão e benignidade. Senhor, queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, por nossas falhas, suplicando, Santo Deus, essas maravilhosas dádivas sobre nós, sobre as pessoas que estão assistindo e ainda que irão ver esse vídeo. Tuas bênçãos estejam sobre cada um deles, sobre o seu lar, a sua família, e que teu Espírito Santo, Senhor, possa colocar o querer, o realizar dentro de nós, do nosso ser, e nos ajuda, Santo Deus, a andarmos em retidão no teu caminho e com o amor e a tua graça e o teu Santo Espírito te servir em nome de Jesus. Te pedimos e desde já te agradecemos, porque sabemos que o Senhor nos dará o teu Espírito Santo se clamarmos. E muito obrigado, Senhor. Amém. Amém. O Espírito Santo esteja guiando cada um.